Olá, vamos falar hoje sobre um tipo de argumento que geralmente aparece quando se questiona alguma fala, alguma mensagem de um pastor ou pregador famoso. Alguns crentes usam a defesa a eles. O que ele fala é problema dele. E baseado no que Cristo disse, Cristo falou que um coração de alguém é conhecido pelo que ele fala. Quando Cristo disse que a boca fala o que o coração está cheio. Baseado nessa argumentação do Senhor, é possível então perceber, entender, psicologicamente, o que se passa no coração de alguém através da declaração dele, ou que doutrina essa pessoa é ignorante para que esse argumento fosse usado. Esse simples argumento de o que ele fala é problema dele revela muita coisa do coração e da mente dessa pessoa. E vamos tratar isso em dois âmbitos. São duas áreas dessa pessoa que está prejudicada, que faz com que ela use esse tipo de argumento. A primeira é a natureza dela, o coração dela. E a segunda é a ignorância bíblica, as doutrinas que essa pessoa não tem clareza, que faz com que ela use esse tipo de desculpa, que eu prefiro chamar de argumento em defesa do diabo. Quando se trata da questão da natureza dele, o que é que podemos perceber no coração dessa pessoa? Podemos ver que ela é egoísta. Ela é uma pessoa muito egoísta e falta nela amor. Porque se ela tivesse preocupada, se ela amasse seus irmãos, ela jamais ia dizer um argumento desse. Porque o que essa pessoa fala não é problema só dela, porque ela está falando para muitas pessoas. Então é problema dessas pessoas que estão ouvindo. E por que também é problema meu? Porque a Bíblia diz que eles são meus irmãos. Então se eu me preocupo com o próximo, se eu sei que o que essa pessoa está ouvindo é nocivo, é herético, é errado, então não tem como aqueles que são sinceros, que amam a verdade, ficarem em silêncio, calado, por conta de quem está falando. Então ela mostra que ela tem um coração egoísta, que ela só se preocupa com ela. Se ela tem um esclarecimento, uma noção, uma certeza das coisas, então o resto que se dane. Então, infelizmente, demonstra essa pessoa esse egoísmo, essa falta de amor pelos seus irmãos. E todo o resto que nós vamos ver, está tudo prejudicado por conta desse egoísmo, por conta dessa falta de amor. Porque certas coisas você não precisa de doutrina para você reagir a alguma coisa. Imagine se essa pessoa diria que se o filho dela está aprendendo errado numa escola, se ela vai dizer que o que o professor está ensinando é problema do professor. Ela não vai dizer isso. Porque quem está sendo prejudicado é o seu filho com o ensinamento errado do professor. Com a igreja é a mesma coisa. É a igreja que está sendo prejudicada com o ensinamento errado dessa pessoa que ela está dizendo que o que ela fala é problema dela. O camarada vai na igreja, prega, digamos, para 200, 300, às vezes 10 mil pessoas, e o que ela falou naquele culto, evento, congresso, cruzada, é só problema dela? Não é problema de quem ouviu, de quem aprendeu errado? E aqueles que sabem que está errado tem que deixar o erro rolar? É isso mesmo? Então você vê que o coração dessa pessoa está comprometido com esse egoísmo. A outra coisa que a gente pode perceber no coração dessa pessoa, de sua natureza, é a questão religiosa. O coração dele é mais religioso do que cristão. Porque no Evangelho, o Evangelho nos igualitou. Disse que todos nós somos iguais. E aí Cristo vai dizer o seguinte: olha, de homem nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. João Batista é maior do que Abraão, Davi, Elias, Moisés. Essa rapaziada do passado. João Batista é o cara. E aí Cristo vai completar: mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Isso, na verdade, não é para querer dizer quem é maior ou menor. Mas Cristo está querendo dizer sobre a questão de igualdade. Que mesmo ele tendo uma função, que foi uma função a maior de todas as funções, o menor no reino do céu, que não teve a função que João Batista teve, é a mesma coisa. No reino de Deus é da mesma importância.
Só que a questão da natureza religiosa, ela gosta de privilegiar classes. Gosta de colocar um homem como aquele que geral na nossa fala, digamos que é o ungido que não se pode tocar. Isso é religiosidade. Quando você vai para um ungido que não se pode tocar, que está no Salmo 105, está falando do povo. E não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. No Salmo 115 está falando do povo de Israel. Já a religiosidade, ela prefere defender classes, pessoa, grupo e não povo. A religiosidade é assim, coloca grupo, classes elevado em detrimento do povo. O evangelho fez o diferente, o evangelho privilegiou o povo e todos o resto, todas as classes só existem para cooperar, para melhorar, para aprimorar este povo. Isso é o evangelho. Mas o coração religioso dele, acaba se manifestando nesse tipo de argumento. A outra coisa que podemos observar na natureza dele é a questão da tietagem. Ele é um fã, admira o cara, gosta, entendeu? Por exemplo, veja o pessoal que torce para time, torcedor fanático do Bahia, do Vitória. Mesmo que o time esteja ruim, na segunda divisão, vá falar mal do Vitória, vá falar mal do Bahia para você ver. Vai falar mal. Ele vai defender com unhas e dentes. Vai procurar 1000 defeitos no outro time para tentar desqualificar o outro time também. Ele não vai citar, não. Isso é coração de fã. Vá falar mal de Justin Bieber, apesar de tudo que Justin está melhorzinho, né? No passado, quando Justin Bieber fazia aquela maluquice, você que fosse falar mal de Justin Bieber para uma fã do Justin Bieber. A mesma coisa é essas pessoas. Esse tipo de argumento também é uma argumentação que só existe porque o camarada é fã, é um admirador, entendeu? É um entusiasta, está encantado com a mensagem, com as palavras bonitas do camarada e não aceita de forma nenhuma que alguém questione o que esse camarada disse. E outra, nessa característica de fã, ele acaba se demonstrando também um hipócrita. Por que hipócrita? Porque se ele chegou a usar esse argumento, o que ele fala é problema dele, significa que ele sabia. Ele sabe que o camarada falou está errado. Ele tem noção que aquilo é um erro. Como ele não pode defender o que o camarada falou, porque ele sabe que está errado, então o argumento é tentar, de alguma forma, protegê-lo. O que ele fala é problema dele. Não toque no ungido do Senhor. E assim, infelizmente, vamos deixando a natureza religiosa, tiete, egoísta de nossos corações interferir no Evangelho de Jesus Cristo, em como devemos tratar essas questões. Então, essa é a primeira parte, a questão da natureza do seu coração, a natureza humana dele que está interferindo, né, nas suas decisões, nos seus argumentos. A outra que é a ignorância bíblica, né, esse discurso mostra que ele é ignorante em várias doutrinas bíblicas, né, que se ele corrigisse uma delas, basicamente já seria suficiente. Aliás, se ele não deixasse a natureza humana dele interferir, né, e ficar usando supostos argumentos bíblicos em defesa dessa pessoa, essa declaração não existiria. Esse tiete, esse religioso, esse egoísta, ele demonstra que ele tem alguns ensinos bíblicos que ele não tem clareza. Um deles é a doutrina do corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós somos um corpo, todos os crentes juntos formam um corpo de Cristo, que somos membros uns do outro. Que quando uma parte do corpo está prejudicada, está ferida, está machucada, todo o corpo sente. Se um membro do corpo estiver machucado, todo o corpo sente. Significa que se uma outra congregação, outro crente, estiver prejudicado, todos nós devemos sentir isso. Como é que nessa questão de que somos um corpo, você sabe que seu irmão está aprendendo errado, está aprendendo mentira,
está aprendendo ensinos nocivos, está aprendendo heresia, está aprendendo apostasia, e você diz, não, tranquilo, tudo bem, tudo faz, o que a pessoa falou é problema dele. Se ele estiver errado, é com ele Deus. Por quê? Porque ele demonstra que a doutrina dele não é de um corpo, a doutrina dele é da mutilação do corpo. Quem diz essa argumentação de que o que a pessoa fala é problema dele, não liga para aqueles que estão ouvindo o erro, acho que na cabeça dele o corpo de Cristo é um corpo mutilado, em vários pedaços, e cada um que se vire. Né? O evangelho não é de unidade, não é de amor, não é de se preocupar com o que o outro está aprendendo. Aí nessa doutrina do corpo, o que você vai ver? Inventaram que os intocáveis fazem com o corpo, em termos de ensino, eles podem fazer com o corpo o que bem quiser. Eles são indiferentes aos problemas do corpo. Estão nem aí. Se eles entendessem, se eles processassem, se a ficha caísse sobre o que é a doutrina do corpo de Cristo, de sermos membros uns dos outros, né, e que temos que cuidar uns dos outros, essa argumentação não existiria. Então ele mostra que ele é ignorante nisso. O segundo é a autoridade do julgamento. A Bíblia mostra em várias passagens, é porque o crente quer encontrar a palavra julgar e julgamento. Existe comportamento que está no Evangelho, que a palavra julgar não está lá, mas o que a Bíblia nos permite fazer é um julgamento. A Bíblia nos permite julgar profecias, espíritos, milagres, apóstolo, pecado, desavença. Ou seja, o senso de julgamento dessa pessoa está comprometido com a sua tietagem. Ela fala sobre julgamento baseado no que ela aceita ou não e na tietagem da simpatia que ela tenha por alguém. Mesmo a Bíblia dando toda a autoridade para... E engraçado é que o camarada vai dizer assim, eu nunca vi isso na Bíblia não, permite a gente julgar espírito, permite a gente julgar apóstolo, nunca estudou Coríntios, nunca leu direitinho a carta aos Efésios, capítulo 2 lá em Apocalipse, né? Nunca leu direitinho João, filhinhos, não criais em todos os espíritos, mas prove, submeta a prova, não seja inocente, mas submeta a prova os espíritos. Então, ainda vai argumentar que ele nunca vi isso na Bíblia não, permitindo que eu possa julgar essas coisas. Nunca li essas passagens, nunca prestou atenção nessas passagens que estão espalhadas pela palavra. Como está escrito lá, provai, não está a julgar, então ele não consegue conciliar que eu não devo credenciar de imediato. E além que Cristo disse, né? Tanto no Sermão da Montanha, no capítulo 7, tanto no capítulo 24 de Mateus também, o sermão escatológico, acautelai-vos. Tome cuidado, não seja inocente, não acredite de imediato, mas não é por conta de milagres que você vai ser inocente de credenciar ou por meia dúzia de palavras bonitas, porque como está escrito em Coríntios, que Satanás se transfigura de luz e de seus ministros faz ministro da justiça. Então quando você olha para um camarada desse, o que você vê é um ministro da justiça. Mas infelizmente a ignorância, a tietagem, né, a questão, a mais valorização da opinião do que o que está escrito, acaba a pessoa preferindo esse argumento, o que ele fala é problema dele. Então ele mostra que ele não tem conhecimento na doutrina do julgamento. Ele só conhece Mateus 7. Para ele, julgamento na Bíblia é só Mateus 7. Não julgueis.